Olá pessoal, boa noite, já estamos entrando no ar, começando a nossa live. Estou testando aqui, nós vamos entrando ao vivo também no Facebook. Deixa eu só conectar aqui o Facebook. Eu acho que estamos ao vivo, sim. Estamos também no Facebook e aqui no Instagram, tá tudo ok? Ok, né? Deixa eu só ajustar aqui. Estamos em ambos. Pois bem, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de cocaína. Cocaína, açúcar, sal. O que tem em comum? O que tem a ver uma coisa com outra, né? Coloca aí, já começa participando. Sejam bem-vindos. O que você acha que tem a ver? Cocaína, sal e açúcar. Começa já dando a sua opinião. Tem alguma coisa a ver? Por exemplo, tem algumas características aí. A primeira é muito óbvia. Qual é? Tem a ver com a cor. Qual é a cor do sal? Qual é a cor da cocaína? Qual é a cor do açúcar? Primeira questão é essa. Está sem som? Puxa. Sem som? Vocês não me ouvem? Continua não ouvindo? O som tá bom. Boa noite, doutora Suzana. Tá bom o som? Tá me ouvindo, né? Ok. Então, a pergunta é... Ok. Valeu, Cleiton. Ótimo. A pergunta que eu fiz é... Açúcar, sal e cocaína. Qual é a cor deles? Essas três coisas. Começa falando pela cor. Qual é a cor? Qual é a cor? Escreva aí. Então, tem a ver uma coisa com outra? É isso que a gente vai conversar. Nós vamos conversar sobre as três coisas. Eu vou começar com a cocaína, trazer alguma... né? O açúcar é branco, a cocaína é branca, sal é branco, não é isso, Luciana? Então, tem a farinha de trigo também, que entra nessa questão de branco, tem um punhado de outras coisas aí, tem um leite que é branco, tudo isso é veneno, né? Eu faço uma brincadeira, deixa eu começar com brincadeira já para relaxar minha cabeça aqui, porque eu peguei um trânsito terrível, vim correndo direto. Eu digo o seguinte, farinha de trigo, o leite, a cocaína, o açúcar, o sal, todos são brancos. Nenhum branco presta, a não ser o Zait. O único branco que presta é o Zait. Presta atenção. Veja bem, cocaína. Cocaína é ruim. Coca é boa. A folha de coca é boa. O nosso cérebro não vive sem glicose. O nosso corpo precisa de glicose. Glicose é a fonte de energia. Então, o açúcar é bom. Mas o açúcar feito pelo ser humano é ruim. Sem sódio, nosso corpo não funciona. Então, o sal é bom. O sal comercial, esse sal do supermercado, é veneno. Entendeu? Então, tudo é relativo, né? A folha de coca, ela é usada pelos habitantes lá dos Andes, do Peru, da Bolívia, há milênios. E ela é maravilhosa, ela dá energia, dá disposição, é um energético natural, a folha de coca. A partir da folha de coca, um farmacêutico nos Estados Unidos criou um xarope, um fortificante, que era muito bom. Você sabe que fortificante é esse? Criado com a folha de coca, que se tornou comercial?
veio chamar como depois? Qual o nome comercial desse fortificante? Um xarope criado por um farmacêutico nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele entendeu que a folha de coca é medicinal. Então, a folha de coca é excelente. Ela te dá energia, te dá disposição, melhora a memória. É um energético natural. Porém, a folha de coca é muito boa. Porém, a cocaína é uma droga terrível. Daqui a pouco eu vou explicar o que ela faz. Então, primeiro eu quero que você entenda isso. Nas frutas nós temos açúcar. Como chama o açúcar das frutas? Este é um açúcar bom. Mas o ser humano inventou de fazer a sacarose 99%, que é um veneno. No mar, eu moro a 600 metros do mar. O mar tem mais de 80 minerais. Ali você tem, incluindo o cloreto de sódio, o sal. O sal mudou a história, né? Por exemplo, a palavra salário vem do latim salarium, que significa pagamento com sal. Os soldados romanos recebiam em sal. Então o sal é ruim? Não. O sal é bom. Mas o sal verdadeiro, o sal marinho, integral, não é essa coisa que vende no supermercado. O açúcar é ruim ou bom? O açúcar das frutas, o açúcar dos cereais, o açúcar das raízes, dos carboidratos é bom. O açúcar feito pelo ser humano é ruim. Ninguém respondeu ainda. Qual o nome do xarope desenvolvido por um farmacêutico americano feito com as folhas de coca? Qual é o nome do xarope? Qual é o nome do xarope feito a partir das folhas de coca? Então, as folhas de coca, elas, se você for visitar Machu Picchu, por exemplo, quem já teve essa experiência, sabe que naquela altitude fica difícil respirar, dá um cansaço, dá dor de cabeça, é terrível. E qual é a solução? Solução, você recebe, os guias turísticos lá te dão algumas folhas de coca para você mastigar. Isso é feito há milênios e é muito bom. É assim que você consegue energia para você continuar respirando e subindo aquelas montanhas todas lá, né? De Machu Picchu, por exemplo, na Bolívia, os Andes bolivianos, Andes peruanos, né? Então é importante você começar com esse raciocínio. Por exemplo, a maconha. A maconha é muito boa para você produzir medicamento, né? O canabidiol, por exemplo, ele ajuda no tratamento de câncer, ele controla a ansiedade, ele controla doenças neurológicas. É isso aí, Coca-Cola. Coca-Cola é a folha de coca mais a noz de cola. A noz de cola tem aqui no sul da Bahia. Noz de cola é uma árvore típica aqui da Mata Atlântica. Você pega as folhas de coca lá da Bolívia com a noz de cola, formou a Coca-Cola, do jeito que era natural. Não tem nada a ver com essa que tem aí hoje, que é toda sintética. Não tem mais folha de coca, não tem mais noz de cola, não tem mais nada disso, nem açúcar tem, né? Então já houve uma mudança, uma deturpação. O xarope era medicinal, né? Mas depois surgiu o veneno, que é a Coca-Cola. A mesma coisa é a folha de coca, que é medicinal, mas a cocaína é um dos maiores venenos. A mesma coisa é a maconha. Se você usa cannabis como medicamento, você extrai o óleo dela, os ativos, né, são excelentes. A semente de um tipo de cannabis, o cânhamo, é uma das coisas mais ricas em aminoácidos, é proteína pura, né? Com o cânhamo, aquela planta, né, um tipo de maconha, você faz móveis, faz carvão, você faz até tecido, você faz de tudo. Agora, se você pega aquilo, transforma no cigarro, é um veneno, vai acabar com você, vai fritar seu cérebro. A maconha é boa, o cigarro de maconha é um veneno, é terrível. A coca é boa, a cocaína é um veneno.
O sal marinho integral é bom, essa coisa que está aí é ruim. Então eu estou trazendo uma perspectiva que eu acho, que eu não vejo, eu nunca vi ninguém abordar isso, né? Eu acho que estou sendo inédito, pelo menos eu nunca vi ninguém abordar dessa forma que eu estou abordando com vocês, fazendo vocês raciocinar que o ser humano pega coisas boas e consegue fazer o estrago, consegue transformar em algo ruim, né? Então algo que era para ser bom passa a ser ruim. Então a folha de coca é boa, a cocaína é ruim. Depois eu vou explicar o porquê, né? A frutose é uma coisa boa, o açúcar que está lá, né? A sacarose que está ali nos carboidratos, nos amidos, é uma coisa boa, necessária para o nosso organismo. O açúcar feito pelo ser humano é ruim. O sal que está lá no mar é maravilhoso, é necessário, mas esse sal falsificado do supermercado é um veneno, tá? Então essa é a introdução para vocês entenderem a lógica de onde é o que eu quero chegar, né? O que tem em comum? Bom, o que sal, cocaína e açúcar tem em comum? Os três viciam. Os três são pós brancos, e esses três pós brancos vão te viciar, né? E vão te fazer muito mal mesmo, causar dependência e fazer mal. Que o açúcar vicia, todo mundo sabe, que a cocaína não precisa nem falar, mas sal, a maioria não sabe que o sal vicia, mas o sal também vicia. Você não sabia disso, né? Ou sabia? Sabia? O sal também vicia, né? De formas diferentes, mas viciam. A cocaína e o açúcar são de formas quase idênticas, atuam na mesma região do cérebro e criam um mecanismo de compensação muito semelhantes. Ou seja, uma pessoa viciada em cocaína, uma pessoa viciada em açúcar, elas estão atendendo a mesma região do cérebro, né? Já o sal não é bem assim, o sal é um pouco diferente, o mecanismo de viciar é um pouco diferente, mas também vicia, né? Então vamos lá, cocaína. Por que a cocaína faz tanto mal? Porque a cocaína, ela mexe diretamente com o sistema nervoso central, com o seu SNC. A cocaína, ela provoca o que nós chamamos de up and down, de altos e baixos, né? Então, quando você usa a cocaína, ela te acelera. Aí a mente funciona, você tem ideias, você fica com disposição, você vira um atleta, você vira um gênio. E a sensação é de você estar com muita energia, com disposição, né? Ela gera essa euforia. Só que uma euforia tão grande, que o seu corpo, então, ele acostuma com isso, ele acha muito bom isso. Quando vai passando o efeito, ele quer mais. E aí que vem a dependência. Entendeu o que é a dependência? Então ele gera o up and down. Na hora que subiu, na hora que desceu, ele quer mais. Aí você tem que usar mais cocaína para subir de novo. E isso é eterno, né? Os danos são terríveis. Começa pela narina, você vê se você olhar o nariz de quem cheira cocaína, porque a cocaína não é fumada, ela é cheirada, né? Faz a carreira e cheira a carreira do pó. Se você olhar as vias aéreas daquele que cheira cocaína, é uma coisa terrível de se ver, né? Ferida mesmo, fica em carne viva ali o nariz, né? O pulmão. E se fosse só isso, mas não é, né? Provoca disfunções neurológicas e gera a médio e longo prazo depressão, ansiedade, insônia, irritabilidade, perda de memória, disfunções cognitivas. A cocaína faz um estrago muito grande. Agora quer que eu te dou uma informação triste? Muito triste mesmo? Os caminhoneiros do Brasil usavam um tal no rebite, que era ali de várias plantas estimulantes e mais naturais, né? Para trabalhar 16, 18 horas por dia. Hoje, isso não é dado oficial, o que eu vou falar foi nas conversas que eu tenho com os meus pacientes que são caminhoneiros. Eles me disseram, isso não é oficial, repito, mas os caminhoneiros que são meus pacientes me disseram que 80% dos caminhoneiros que fazem o trecho de BR
não um caminhoneiro daqui de perto, mas esses que percorrem as BR, percorrem interestaduais, 80% usa cocaína. Eu me assustei com esse percentual. Eu sabia, mas imaginava que 20%, 30%, não 80%. Eu achei esse número assim assustador, né? Assustador. Então os caminhoneiros usam cocaína por causa desses turnos, para suportar esses turnos de 16, 18 horas por dia, né? Eles estão acabando com a vida deles, correm o risco de ter um acidente e estão colocando a vida de todos os demais que estão traficando, os que estão na BR, também em risco. Ou seja, não só a vida deles, mas de todos os usuários das rodovias, né? É muito triste isso. Então, cocaína não é só para aquele jovem playboy ou do pessoal lá da favela. A cocaína ela já está no meio médico, inclusive. Tem muito médico, muito profissional de saúde, plantonista, usando cocaína. Sim, senhor, enfermeiros, médicos, plantonistas usando cocaína, né? Caminhoneiros, como eu disse. Então, não é só aquela turma que você imagina que usa, né? E é lamentável. Poderiam estar usando a folha de coca. Essa sim poderia usar, porque ela dá energia, dá disposição, mas não vai fazer nenhum desses estragos, né? Mas poderia usar o marapuama, que dá energia, dá disposição, né? Poderia usar a mucuna, que dá disposição, o tríbulos terrestres, que dá ânimo, né? Poderiam estar usando outras coisas. O chimarrão, por exemplo. O chimarrão é maravilhoso. O chimarrão o Guaraná, Rose, é bom e não é. Depende para quem. Eu tive uma experiência com os índios em 2003, lá no Mato Grosso, no Pantanal. Aqueles índios do Pantanal, lá do rio Cuiabá, né? Eles têm uma língua de um peixe, uma língua que parece uma lixa, né? E eles pegam um bastão de guaraná e ralam ali. E me deram para experimentar. E eu tive taquicardia. Me fez um mal terrível. Foi a primeira e única vez que eu usei esse guaraná dessa forma. Não é esse guaranazinho que você compra aqui, né? Estou falando aquele guaraná mesmo lá da Amazônia. E eu tive taquicardia, eu passei um sufoco. Eu tive sudorese e fiquei muito mal, né? Então o Guaraná, ele tem que saber usar. Ele é altamente energético, mas eu acho que no meu caso eu teria que ter usado uma dose muito pequena para ir acostumando. Aí eles me deram a dose que eles mesmos usam, né? Eles usam direto e eu nunca tinha usado. Então foi uma experiência interessante que eu tive lá. Passei sufoco no meio do mato, né? Sem condições de medicina moderna, então eu passei um sufoco com o Guaraná. Mas enfim, já que quer usar algum estimulante, que use o Guaraná, que use o Marapuama, que use mucuna, que use até mesmo a folha da coca, né? Mas não a cocaína, por favor, né, pessoal? Por favor, ainda mais médicos fazendo isso é um absurdo, né? Então, cocaína. A cocaína, ela atua no sistema nervoso central e ela tem aquela zona de compensação, né? Ou seja, o organismo, ele se satisfaz com a cocaína, ele se sente bem com a cocaína e quer mais e mais e mais, né? Então ela vai produzir, como consequência no processo ali metabólico, neurológico, alguns neurotransmissores. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor que você obtém após o uso de cocaína. E aí você fica dopado, aí que vem a expressão dopado, porque você tem a dopamina, né? A noradrenalina, você tem noradrenalina, depois dopamina, você tem esses neurotransmissores aí como consequência. Mas você pode usar mucuna e ter dopamina. Mucuna é um tipo de feijão, né? É uma leguminosa
E você compra em qualquer casa de produto natural, a mucuna em pó, e ela vai te gerar muita dopamina, né? Então, é possível você conseguir com coisas naturais sem apelar para as drogas. É isso que eu quero dizer para você, né? O açúcar. O açúcar, ele age na mesma região do cérebro. Então tem o mesmo mecanismo, inclusive gerando ali, fazendo o corpo produzir dopamina, né? Gera dopamina. Então, você usou açúcar, você se sente bem, né? Te dá prazer, te dá bem, porque você vai ter dopamina, né? Só que é o mesmo esquema da cocaína, o up and down. Então faz subir, depois descer, e aí você quer mais. E o problema é que o açúcar é algo totalmente estranho ao corpo humano, né? O açúcar, ele gera uma acidose sistêmica. Então ele faz o seu corpo ficar muito ácido. Se você ler alguns livros interessantes, por exemplo, Sugar Blues, é o livro mais interessante que eu li até hoje sobre açúcar. Sugar, S-U-G-A-R, Blues, B-L-U-E-S. Sugar Blues, a depressão provocada pelo açúcar, Sugar Blues. Tem um outro que é com carinho, com afeto, não sei o quê. E o outro, a doce amargo, amargo doce, não, doce amargo. Acho que é isso, doce amargo, né? Tem uns livros bons aí, que trazem estudos acadêmicos, estudos científicos, mostrando o estrago que o açúcar faz, né? Por exemplo, se você pesquisar sobre o Dr. Heinrich Warburg, Dr. Otto Heinrich Warburg, em 1923 ele defendeu a tese de doutorado, em 1931 ele ganhou o Nobel de Medicina porque ele descobriu a causa e a cura do câncer. E uma das coisas que ele descobriu é que só existe câncer no organismo ácido. Tempos depois, outros cientistas, e eu já venho há quantos anos? Uns 15 anos ou mais que eu venho pesquisando sobre esse assunto. Hoje já está comprovado que além do câncer, o diabetes, todo mundo sabe, né? O diabetes, a osteoporose não é falta de cálcio, como disseram para vocês, não é falta de cálcio. Osteoporose é acidose, uma doença metabólica provocada por acidose, né? Processos inflamatórios, tudo que tem IT só ocorre porque o seu corpo está inflamado, e seu corpo está inflamado porque está ácido. E o açúcar é altamente acidificante. O açúcar faz você ter pressão alta, faz ter diabetes, faz você engordar, faz você ter câncer, osteoporose e todas as doenças metabólicas. O açúcar é um dos maiores venenos que o ser humano já inventou. Então, o que você precisa fazer é se esforçar ao máximo para tirar o açúcar, o máximo que você puder da sua vida. Eu sou muito realista. Eu não vou dizer que você vai conseguir tirar 100%, porque eu não consegui. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava com meu amigo há uns 15 dias. Há cerca de 15 dias, eu estava ali em Praia do Forte. Ele é vegano também. Ele disse, Zaid, vamos comer uma pizza. Ele é descendente de italiano, eu sou descendente de italiano. Nós crescemos comendo pizza. Pizza sempre foi o meu prato predileto. Depois que eu entendi os males do glúten, os males do açúcar e tal, eu praticamente reduzi 98%. Mas esporadicamente, como foi essa ocasião que eu estava com meu amigo, nós pedimos uma pizza vegana. O queijo era vegano e era de cogumelo. Uma pizza de cogumelo e queijo vegano, então não tinha nada de origem animal. Porém, a massa continha o quê? Açúcar. Porque na massa da pizza tem açúcar. Então eu usei açúcar. Entendeu? Então se eu disser para você, eu não uso açúcar nunca, em hipótese nenhuma, eu vou estar mentindo, eu uso. Mas o que eu estou dizendo para você é que eu reduzi 98%. É algo esporádico, de vez em quando, uma vez no mês eu vou comer uma pizza dessa. Né? Não é uma coisa do meu dia a dia. No meu dia a dia eu tirei. Eu colocar açúcar, por exemplo, num suco e tal, já tem muitos anos, talvez 15 anos ou mais, que eu não uso colocar açúcar em nada, eu não uso açúcar, né? Então, eu reduzi o quê? 98%. Se você conseguir reduzir 90%, já está ótimo. Eu sou muito realista, não estou dizendo que você vai conseguir 100%, é muito difícil no mundo de hoje, né? Mas se você reduzir 90%, está ótimo, porque o açúcar é um veneno, tá? E o sal? Sal é a mesma coisa.
Eu comi a pizza e ela tinha um sal que não é o sal que eu uso, o sal marinho integral. A pizzaria não vai usar esse sal marinho integral, ela usa sal convencional. Nesse dia eu comi as duas coisas que eu comi a pizza. Eu acabei comendo o açúcar que tinha na massa e comi o sal que tinha no recheio, né? Então, você vai acabar comendo o sal ruim, esse sal venenoso. Mas o que você tem que fazer é tomar cuidado para você não se envenenar, né? Para você não se envenenar no dia a dia, para reduzir ao máximo. Por exemplo, sal. Deixa eu te falar algumas coisinhas sobre o sal. O sal, você tem o sal mineral, que é retirado das minas, e você tem o sal marinho, que é retirado do mar. O melhor sal é o sal marinho integral, mas está cada vez mais difícil. Até mesmo o de Mossoró, que era puro, agora não é mais. Ele já tem que passar por algum processo lá, pela legislação da Anvisa, sei lá o quê. Qual é a conclusão que eu estou chegando agora recentemente, bem recentemente? A melhor solução é você pegar o sal grosso, e bater no liquidificador. O liquidificador bem seco, você bate no liquidificador e pronto. Você tem um sal aí moído, que é o sal grosso. E é um sal puro. Aquela coisa branca que vem do supermercado, aquilo não é um sal. Aquilo é um falso sal, né? Faz muito mal. Ele vai arranhar suas artérias. Porque ele tem ali uma série de misturas, ele não é puro, né? Ele tem alvejante nele. O sal não é branco daquele jeito, né? Então pega o sal. Ah, mas o sal rosa do Himalaia. Conversa fiada. De 4 amostras que eu peguei em 2019 ou 2020 por aí, para fazer análise, 3 eram falsificadas. 3 eram falsas, né? 3 eram falsas. Entendeu? Ah, mas eu uso sal rosa. É falso, a maioria são falsos. Aí usa flor de sal. Estão falsificando também. É difícil. O brasileiro é muito malandro, né? Então a chance de você errar, a menor chance de erro, é você pegar o sal grosso, aquele sal de churrasco, sal grosso, bater no liquidificador. É a melhor chance de você ter um sal de qualidade. Outra dica que eu vou dar para você é você fazer o sal verde. Como é que é o sal verde? Você vai pegar esse sal grosso, bater e tal. E aí você vai pegar alguns condimentos que já foram secos, desidratados, né? Então você vai pegar cebola desidratado, alecrim, tomilho, salsa, o que mais? Salsa, me ajuda aí. Você vai pegar esses condimentos desidratados, você já bateu o sal grosso ali, já fez aquele sal, e aí você bate de novo na mesma proporção. Por exemplo, se você louro, isso, boa. Aí se você coloca na mesma proporção, você coloca uma colher do sal, uma colher do louro, uma colher do tomilho, uma colher do alecrim, outra colher da cebola desidratada, e assim por diante, e bate de novo. Esse aí é o tal do sal verde, né? É o melhor sal que você vai poder usar, tá? Outra dica, não cozinhe com sal. Não coloque o sal enquanto houver cozimento. Tem alguém que gosta de química? Acena a mãozinha aí se alguém gosta de química para me ajudar aqui numa aulinha de química rápida, né? Alguém que gosta de química. Vamos lá. O sal, qual é a fórmula química do sal? Vamos aprender aqui, vamos ter uma aulinha rápida aqui que você vai aprender que nunca mais você vai colocar sal na panela enquanto o fogo estiver aceso. Você tem que colocar o sal depois que desligar o fogo. Você vai entender o porquê. Qual é a fórmula química do sal? Fórmula química do sal, qual é? Me diga aí. Qual é a fórmula química do sal? E a fórmula química da água? Qual é? Qual é a fórmula química da água? Coloca aí, pessoal. Acho que tem um delay aí, né? Mas escreva aí. Então, não se deve usar o sal no cozimento de nada.
Por exemplo, você vai fazer o feijão. Você cozinha o feijão sem sal. Você refoga ele ali do jeito que você refoga, você coloca o sal por último. O arroz. O arroz você vai cozinhar o arroz, cozinhar na água, escorrer, coloca no escorredor de aço inox, não é de plástico, não pode usar plástico. Depois você vai rechear com cebola, alho, aí as coisas que você usa. E aí você coloca o sal. A mesma coisa o feijão, depois que você recheou, o sal é por último. O sal não pode ficar lá na água acima de 100 graus Celsius. Como é que eu sei que a água está acima de 100 graus? Ela começa a ferver em 100. Então, se você colocar sal na água fervente, ele vai virar uma outra coisa. Ninguém colocou a fórmula química aí do sal, pelo amor de Deus? Quem é? Me ajude. E qual a fórmula química da água? Da água todo mundo sabe. Né? Tem cloro no sal? Tem. É NaClH2O. Perfeito, Rubem. NaCl, né? Cloreto de sódio e H2O, água, né? Quando você ultrapassa 100 graus Celsius, H2O tem uma quebra molecular, aí você fica com o íon de hidroxila, OH-, não é isso? E um íon de hidrogênio, H+. Essa hidroxila, que é OH-, vai reagir com o Na, porque o Na separa do Cl, o sódio separa do cloro, o sódio, o Na, separa do cloro, do Cl. E aí, NaOH, quando você mistura o Na, o sódio, com a hidroxila, forma o quê? Pesquisa aí. Você entendeu a química? A química é um negócio interessante, né? Então, o sal tem que ser colocado depois, não pode ficar lá fervendo. Se você usar o sal desse jeito que eu estou falando, na quantidade certa, ele é essencial, porque o seu corpo precisa. Nós temos a bomba sódio-potássio, então o sódio é extremamente necessário. E o potássio está na água de coco, está no melão, está na banana. Então, se você come banana, eu como banana todo dia, eu como 2, 3, 4 bananas todo dia. Né? Água de coco, eu tomo água de coco. Melão não muito. Até mesmo porque melão não é muito bom para homem, né? Mulher sim deve usar bastante melão, porque o melão tem um fitoestrógeno, um hormônio feminino. Aí daqui a pouco, se eu comer muito melão, ai meu Deus, vou ficar assim. A minha pelezinha que já é toda macia, eu vou ter mais estrógeno, não sei não. É melhor não comer melão. Porém, água de coco e banana eu uso direto. Então já tem o quê? Potássio. E o sal, eu uso esse sal, do jeito que eu estou te falando. Né? O sal verde com aquele sal grosso. Quem é que entrou aí? Soda cáustica, Rubem. Perfeito. Né? Perfeito. O Rubem entendeu. Soda cáustica. Pronto. Ele entendeu a química. O Rubem entendeu a química da coisa. Soda cáustica. Então, se você coloca, né, lá para ficar cozinhando, você vai formar soda cáustica. É veneno. Não presta. E outra coisa, importantíssimo para você. Não faça o arroz. Eu já ensinei isso em outra live aqui. Colocar ali o óleo, o sal, a cebola, depois o arroz, depois a água quente. Não faça desse jeito o arroz. Você vai cozinhar o arroz em água pura, só o arroz em água pura, escorrer e depois é que você vai temperar. Porque existe um veneno chamado arsênico no arroz, que é natural do arroz, todo arroz tem. E quando você usa esse processo de fazer o arroz escorrido, você retira 95% do 95% do arsênico, tá? Bom, já falei sobre o sal. O açúcar, dicas sobre açúcar. Eu não consigo abandonar o açúcar, eu tenho muito vício por causa da dopamina. Então, você vai usar mucuna. E outra dica é comer mais frutas. Toda vez que você tiver vontade de comer açúcar,
ao invés de comer um doce, um chocolate e tal, você vai comer uma fruta. Inclusive, frutas secas, elas têm uma concentração maior de frutose. Então, coma mais frutas secas e você vai perdendo essa vontade de comer coisas com açúcar, né? Doces. Entendeu? Tem também a garcinha. Anote aí, garcinha, 500 mg. Anote, garcinha, 500 mg, 500 mg. Uma cápsula de manhã, outra meio-dia, outra de noite. A garcinha vai reduzir 50% da sua vontade de comer açúcar. Sabia disso? Tá? Então use, se você tem, né? Normalmente é mais mulher do que 95% das pessoas que tem essa gana por açúcar são mulheres, né? Então, se você tem esse, eu não consigo ficar sem açúcar, faça isso, usa a garcinha, coma mais frutas secas, e coma frutas frescas e secas, e aí você vai conseguir se libertar. O sal, a mesma coisa, faça o sal do jeito que eu te ensinei, fazendo esse sal verde aí, com cebola, etc, você vai. Cocaína, se você usa cocaína, pelo amor de Deus, né? Não faça isso, não faça isso, né? Entendeu, pessoal? Isso é o resumo da conversa que eu queria apresentar para vocês. Agora eu vou abrir a perguntas. Se houver perguntas, vou responder, senão já vou estar encerrando por aqui. Mas se tiver pergunta, estou aqui à disposição. Se você ainda não adquiriu o meu livro, que é um videolivro, tem vídeo e tem a parte escrita, se chama A Lista de Compras do Dr. Zait. Na bio, para quem não sabe, quem é coroa como eu assim, bio é o cabeçalho que tem no Instagram. O Instagram Zait, para você que está vendo aqui no Facebook, o meu Instagram é Zait Spa Detox, Z-A-Y-T, Spa Detox. Você vai lá, me adiciona, depois você veja na bio, a bio é o cabeçalho que tem aqui em cima, no Instagram. Aí tem lá um link, você clica nesse link e vai te direcionar à lista de compra do Dr. Zait. Eu estou te dando essas dicas, um monte de dicas lá, tá? Eu falo sobre cereais, sobre hortaliças, sobre grãos, eu falo sobre substitutos da carne, né, que você tem hoje em dia, vegano, você tem calabresa, você tem hambúrguer, você tem tudo vegano. Eu falo sobre o milho transgênico gerando câncer, eu falo um pouco da história do açúcar do milho, enfim. Vai lá conhecer a lista de compra, adquira. Arroz arbóreo também precisa ser cozido com água escorrida? Sim, sim. Apesar que o arbóreo, ele tem um pouco menos arsênico, até onde eu sei. Mas esse é o método geral para qualquer tipo de arroz. Arroz preto, por falar nisso, lá na lista de compras, viu, Rubens? O Rubens já leu a lista de compra, ele já comprou, né? Quem já comprou, já leu aí, sabe que eu falo do arroz preto, arroz vermelho, arroz agulhinha, o arroz arbóreo. Então, qualquer que seja o arroz, é esse processo, viu, pessoal? É esse processo, né? A pergunta escrita, por gentileza, porque não dá para ser com vídeo, porque eu estou aqui no Facebook, tá? Faça a pergunta escrita, por gentileza. Tereza ali pediu para entrar ao vivo, mas eu não estou podendo, porque eu estou em duas plataformas, tá? E não tem como entrar nas duas plataformas. Quem está assistindo pelo Face vai ficar perdido, né? Então faça escrito a pergunta, por gentileza. Mais alguma pergunta? Mais alguma questão? Né? Então, para quem, resumindo a conversa, é o seguinte: a folha de coca é uma coisa boa, é usada há milênio pelos nativos lá dos Andes, né? Da energia, disposição, etc. Mas a cocaína é um dos maiores venenos que o ser humano já inventou. O sal, do jeito que eu ensinei, é muito bom, mas esse sal usado da forma errada é muito perigoso. O açúcar dos carboidratos, dos amidos, o açúcar das frutas é muito bom, né? Mas se for usar o açúcar 99%, sacarose 99% feito pelo ser humano, é um veneno. Então a questão não é que você vai deixar de usar sal, nem açúcar, nem estimulantes. Mas você pode usar estimulantes saudáveis, como o guaraná, como a mucuna, como várias outras coisas, né? Sandra Mari, vou comprar. Obrigado, Sandra. Obrigado a todos vocês que estão assistindo, que já compraram a lista de compras, né?
Eu agradeço de coração e isso me dá ânimo, quando vocês vão adquirindo, me dá ânimo de publicar os meus outros 9. Eu tenho 10 livros, eu estou escrevendo livro desde 1993, nunca tinha publicado. Eu escrevo livro desde 1993 e nunca tinha publicado. Essa é a minha primeira publicação. E vocês comprando, ajudando a divulgar, eu vou continuar a publicar, tá? Eu tenho muita coisa, muito conhecimento que eu tenho que compartilhar, né? O Guaraná em pó eu já expliquei. Depois dá uma olhadinha, por gentileza, de volta, tá? Assista de novo que eu já expliquei. E se cozinhar o arroz só com água e não escorrer? Sempre cozinha assim, mas deixa secar a água. Não funciona. Por que não funciona, Mary? Porque o arsênico, ele está ali no arroz. Quando você cozinha, ele se solta e fica na água do arroz. Se você deixa secar, ele entra para o arroz de novo. Então, quando você escorre, aquele arsênico, aquele veneno que está na água, 95% vai embora. Quando a água vai embora, escorre. Entendeu? Então, se você deixa secar, você está comendo arsênico, um veneno. Tá? Então, tem que ser escorrido. Entendeu? Tem que cozinhar, escorrer e depois você vai, para quem é aqui do Nordeste fala rechear, para quem é de São Paulo, Minas, do restante, fala temperar. Temperar ou rechear é a mesma coisa, né? Depois, primeiro você escorre e depois você tempera. É preciso lavar? Sim. É bom lavar. Porque tem rato caminhando no meio de arroz. Eu não vou nem falar para vocês ficarem com nojo, mas rato caminha pelo arroz, é bom lavar, tá? Obrigado, não pode esconder. Sandra, muito obrigado, né? Então, é o meu primeiro trabalho, publicado, são 10, tem mais 9 aí pela frente, e dependendo da resposta de vocês, do interesse, eu vou publicar os demais, tá? Então, me ajuda a divulgar. Vocês entenderam como é que é, né? Olha aqui na bio, a bio é a parte de cima que tem aqui, você clica ali no link e você vai acessar então a lista de compras, tá? Não, as duas coisas, viu, Mateus? Você deve lavar ele antes, mas isso não vai tirar arsênico. Vai só tirar a sujeira lá e tal. O arsênico tira com cozimento. O arsênico tem que ser com cozimento. Lavar sim, mas depois cozinhar e escorrer. Certo, pessoal? Sobre açúcar, sobre sal, alguma dúvida? À disposição, né? Alguma dúvida sobre o açúcar, sobre o sal, sobre a cocaína? Ficou clara a correlação? Então, o sal também, as pessoas estão usando muito sal. Hoje o brasileiro usa umas 10 vezes mais sal do que o corpo suporta. Então, você está vendo pessoas com problemas renais, a quantidade de pacientes renais que tem hoje em dia por causa do sal, né? Doenças cardíacas, inclusive a doença que mais mata no Brasil são as doenças cardíacas, e o sal é o grande responsável. Entendeu? O sal é um grande responsável. Então, muito cuidado com o sal. O açúcar, como eu já expliquei, são 500 doenças, câncer, osteoporose não é falta de cálcio, é açúcar. Tá, pessoal? Então, fique muito atento, muito cuidado com isso. E querendo aprender mais, semana que vem... sim, deixa eu só, antes de terminar, eu preciso falar sobre semana que vem. Semana que vem, eu vou fazer uma live especial. Eu queria que você me ajudasse a divulgar. Assim que eu fizer o card e tiver aqui no Instagram, eu vou pedir que você replique, que você envie para os seus amigos e ajude a divulgar, porque vai ser o aniversário de 2 anos. Nós vamos comemorar 2 anos da minha live do dia 21 de março de 2020. Né? É comemoração de 2 anos. Mas comemorando o quê? Por que essa live deve ser comemorada? Ela foi assistida por dezenas de milhares de pessoas. Logo no início já tinha 10 mil pessoas, depois 15 mil. Muita gente assistiu. E por que eu vou comemorar? Porque 100% dos meus pacientes estão vivos. Dessa peste que assolou o mundo inteiro, nenhum paciente meu morreu. Nenhum morreu. 100% dos pacientes estão vivos.
Nenhum paciente foi entubado, 100% dos pacientes estão vivos. E todos os meus pacientes que seguiram o meu protocolo não tiveram complicações. Alguns, poucos, tiveram perda de olfato e perda de paladar. Alguns poucos, e que em algum caso durou 2, 3, 4 dias, um outro um pouco mais. Mas o máximo que aconteceu com meus pacientes foi perda de olfato, perda de paladar. E pouquíssimos, assim, 1%, sei lá, nem isso, né? Então, todos os meus pacientes estão vivos, todos, 100%, 100%. Vamos comemorar. Então, eu estou te convidando para a semana que vem, vai ser uma live especial, eu quero fazer essa live bem festiva, né? Eu quero, inclusive, ter a participação aqui, eu vou abrir, inclusive, a participação, porque é muito importante. Nós vamos comemorar, né, 100% dos pacientes vivos. Nós conseguimos a cura para essa doença aí. Só que eu não posso falar, porque já me bloquearam, já me perseguiram. Eu fui bloqueado 13 vezes, da última vez, as últimas 3 vezes foram 30 dias. Hoje o meu acesso é extremamente restrito, né? Quase ninguém consegue acessar, por causa desse sucesso nosso, por salvar vidas, né? Estou sendo perseguido por salvar vidas. Um dia talvez vocês vão entender isso, né? Sal, ele pode ser substituído por algum outro ingrediente? Sim, sim. Eu não te ensinei a fazer esse sal que é bem leve e tranquilo, que você coloca esses condimentos secos, o alecrim, o louro, o alho desidratado, cebola desidratada, orégano desidratado, você bate tudo no liquidificador. Você tem 2 opções. Você pode bater todos esses condimentos no liquidificador e usar em substituição ao sal, e pode colocar o sal também. Aí você escolhe com ou sem sal. Mas se você fizer só os condimentos sem sal e colocar na comida, a comida vai ficar muito saborosa, né? Vai dar muito sabor e você não vai perceber que está sem sal. Não vai fazer falta nenhuma o sal, né? Então dá para substituir sim. Porque o açúcar tem variedade, mas o sal já não tem. O sal não tem variedade? Como não? Como não tem? Você tem sal rosa do Himalaia, você tem flor de sal, você tem sal mineral, você tem sal marinho, você tem sal refinado, você tem sal com aditivos, você tem 1 milhão de tipos, tem variedade sim, né? Tem variedade sim. O que mais? Boa noite, felicidade e força com a proteção de Deus. Eu estou mais vivo do que nunca para ajudar as pessoas a ter vida. Estamos juntos, doutor. Valeu, Carlos, né? É isso. Mais alguma pergunta? Já podemos encerrar? Podemos encerrar? Mais alguma questão? Não, né? Então você entendeu. Se você não adquiriu a lista ainda, clica aqui no link, no alto, na bio, né, do Zite Spa Detox. Você vai encontrar aqui o link para você adquirir a lista de compras. Lá eu ensino você a comprar corretamente, né? A que grãos comprar, quais são as verduras, né? O tempo, o relógio, o método que eu criei o relógio, o jejum do relógio biológico, um método que eu inventei no ano 2010 e já apliquei com milhares de pacientes. Está lá na lista de compras. Doutora Suzana diz, o limão também é excelente. Oh meu Deus, cadê? Sumiu. Oxa. Cadê? O limão também é excelente para ajudar a subir o sal. Sim, perfeito. Perfeito. Limão é bom para tudo, né? Maria, gratidão, obrigado. E o sal marinho é menos maléfico? Ô Sandra, sim, desde que seja verdadeiro. Porque deixa eu te contar uma história. Esse sal falsificado, eles colocam lá sal marinho. Por quê? Eles não estão mentindo, porque foi tirado do mar. Só que ele já passou por 1 milhão de processos lá. Então ele é marinho, mas não é integral, não é verdadeiro. Então não basta, presta atenção, não basta ser marinho. Ele tem que ser marinho integral. Como está muito difícil de achar, o que eu sugiro é que você faça isso depois, se você pegou já pelo meio, assista depois a live aí, a gente vai deixar aqui no Instagram e no Facebook. Você assista aí depois, eu ensinei a fazer, né? Sal rosa, sal negro, sal
marrom, flor de sal, sal grosso, sal refinado, sal marinho integral, né? A variedade que tem é absurda de sal, né, pessoal? Mas é como eu estou dizendo, o sal grosso é o melhor de todos. Sal é o melhor de todos. Ah, mas o sal... Não, os outros são falsificados. Você corre o risco de ser falsificado. Então, a menor probabilidade de falsificação é o grosso. Pega o sal grosso, bate no liquidificador, faz aquele pó e depois faz aquele esquema com aqueles outros condimentos. Usa o sal grosso e bate no liquidificador e sempre fui criticado por isso. Mary, sempre seremos, eu além de criticado sou perseguido, mas acostumado, né? Os despertos já entenderam, né? Os despertos não se apegam às críticas. Os despertos não se apegam às críticas, né? Os despertos sabem que nós temos uma missão, né? Pois bem, na Corim, né? Corim é da Igreja Messiânica, se não me engano, não é isso? Acho que é isso. Pois bem, foi um prazer, pessoal, né? Acredito que não tem mais perguntas. Sexta-feira, eu peço perdão aos alunos aí da Masterclass. Nós instalamos um software, um programa aqui no computador e travou. Então hoje eu desinstalei, já limpei todo o computador, vou fazer no YouTube normal, tá? Que era um de multiplataforma, mas deu errado, o meu computador não suportou. Então sexta-feira teremos Masterclass e quarta-feira que vem, não se esqueça, assim que tiver o card pronto, você vai me ajudar a divulgar, por favor, divulgue para os seus amigos, familiares, comemoração de 2 anos, live de comemoração, todos estão vivos, é o título é porque eu não posso colocar, você sabe que se eu colocar eles me cortam, me bloqueiam, sabe disso, né? Então eu não posso falar assim, ninguém morreu, então não posso usar essas palavras. E nem aquela outra que começa com C-O-V-I-D e tal, não posso usar, porque eles me bloqueiam. Então eu vou dizer, todos estão vivos, aí vocês já sabem, você já entendeu que todos estão vivos, né? Todos estão vivos. Então vai ser a nossa comemoração, 100% dos pacientes vivos, 100%, aleluia, 100% vivo, né? 2 anos, essa data é uma data muito especial. Eu sinto assim uma alegria no coração por ter sido usado por Deus, né, para ajudar a salvar milhares de vidas, né? Salvei todos os meus pacientes, todos 100% estão vivos. Semana que vem, uma boa noite, fique com Deus, até sexta-feira para quem está na Masterclass e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço, pessoal, boa noite.